Casamento vitoriano de rico era basicamente isso. Uma mulher se vestia de branco e 20 pessoas se matavam de trabalhar para ela parecer perfeita. E eu nem tô exagerando tanto. Enquanto a noiva recebia flor, joia, vestido e champanhe, tinha criada acordando antes do sol, esfregando o chão de joelhos, carregando água, costurando roupa, arrumando o quarto e preparando tudo sem aparecer em foto nenhuma. O luxo da aristocracia funcionava porque alguém invisível fazia o trabalho sujo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai entrar numa casa aristocrática vitoriana em pleno preparo de casamento para descobrir quem realmente fazia aquela cerimônia acontecer. Da criada pessoal que vestia e preparava a noiva até a ajudante de cozinha que provavelmente estava esfregando panelas enquanto todo mundo brindava com champanhe. E no meio disso ainda vamos descobrir porque o vestido branco virou padrão mundial, como era o bolo de casamento, o enxoval, a lua de mel e toda a máquina humana escondida atrás daquela imagem perfeita. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender como funcionava a própria estrutura de comando dentro de uma casa aristocrática grande daquele período. Porque um casamento não acontecia dentro do vácuo, ele acontecia em cima de uma máquina inteira já funcionando havia anos, com uma hierarquia tão rígida quanto qualquer estrutura militar formal. No topo, do lado masculino, estava o mordomo, o criado interno de posto mais alto da casa inteira, responsável pela adega de vinho e pela prataria. Ele, inclusive, dormia perto do próprio cofre onde ela ficava guardada, pela contratação de pessoal masculino e pela supervisão direta dos lacaios. Era, em regra, o criado mais bem pago de toda a equipe interna. Numa casa documentada como Calque Abbey, por exemplo, o mordomo recebia 50 libras por ano, salário atrás só do jardineiro-chefe, que ganhava 60. No topo, lá do lado feminino, estava a governanta, criada de posto mais alto entre as mulheres, encarregada da gestão cotidiana da casa inteira, da roupa de cama e mesa, da disciplina das criadas mais jovens e da própria lavanderia. Em Calque, ela recebia 45 libras por ano e era tratada como senhora, mesmo quando solteira, um título de respeito que reconhecia a própria autoridade que ela exercia dentro daquela estrutura. Logo abaixo desses dois vinha o cozinheiro-chefe, comandando a cozinha inteira, planejando o cardápio em consulta com a patroa, e com a governanta e supervisionando ajudantes de cozinha e criadas responsáveis pela limpeza pesada da cozinha e da louça. Em casas de prestígio maior, um chefe francês homem virava símbolo de status e podia ganhar consideravelmente mais do que o próprio mordomo. Existia ainda uma categoria de empregados com acesso mais íntimo à família: a criada pessoal da patroa e o valete pessoal do patrão, contratados diretamente pelos próprios senhores da casa. A criada pessoal era, em geral, a segunda mulher mais bem paga entre os empregados, atrás apenas da governanta, e vai ser justamente ela a protagonista dessa história, porque boa parte da preparação íntima da noiva caía nas mãos dela. Abaixo desse núcleo de criados mais graduados vinha todo o resto: criados de libré, criadas de quarto, criadas de sala, ajudantes de cozinha, criadas responsáveis pela copa e pela louça, lavadeiras e meninos de recado. Todos comiam separados da família, no salão dos criados, e dormiam em áreas próprias da casa, organizadas segundo função, gênero e hierarquia. E cada uma dessas funções menores merece mais detalhe, porque é justamente essa base ampla de trabalhadores que absorvia o choque real de qualquer evento extraordinário acontecendo dentro da casa. O lacaio, criado masculino de posto intermediário, cuidava da recepção da visita, servia a mesa formal, acompanhava a família em saída pública e precisava manter a aparência impecável o tempo inteiro. A altura, a postura e boa figura eram inclusive um critério explícito de contratação em muitas casas aristocráticas, já que o lacaio também funcionava como símbolo visual de status da própria família. A criada de quarto cuidava da limpeza pesada da casa inteira, varria carpete, esfregava assoalho, limpava a grelha de lareira suja de fuligem todo santo dia, carregava balde de água quente escada acima repetidas vezes e arrumava a cama. Trabalho fisicamente brutal, repetido em ciclo diário, sem parar nunca. Responsável, aliás, por uma doença ocupacional específica tão comum entre elas que ganhou o nome próprio na época de joelho de criada,
uma inflamação causada por passar horas inteiras ajoelhada esfregando soalho e grelha. A ajudante de cozinha trabalhava direto sob o comando do cozinheiro-chefe, preparando ingredientes, lavando panelas, ajudando no preparo básico antes de qualquer prato mais elaborado ganhar forma final. A criada da copa e da lavagem, hierarquicamente ainda mais abaixo, ficava responsável pela louça suja, pela limpeza pesada da própria cozinha e por qualquer trabalho considerado sujo demais até para ajudante de cozinha assumir. E existia ainda a criada da lavanderia, cuidando da roupa de cama, toalha e peças de vestuário inteira da casa, processo que envolvia fervura, esfregação manual, secagem e passar a ferro, sem máquina nenhuma disponível, só força bruta e experiência acumulada repetida, semana após semana. Uma trabalhadora doméstica sozinha, numa casa de família mais modesta, sem estrutura hierárquica nenhuma, dividindo a carga, era chamada de maid of all work, literalmente a criada de tudo. Ela sozinha acumulava funções que, numa casa aristocrática grande, seria dividida entre uma dúzia de pessoas diferentes, ganhando um salário miserável, algo entre 6 e 9 libras por ano, trabalhando desde as 5 da manhã até tarde da noite, com direito a 1 ou 2 dias de folga no mês inteiro, quando muito. E é justamente esse contraste que ajuda a entender a escala de privilégio envolvida numa casa aristocrática grande. Mesmo o trabalho mais duro ali dentro ainda era mais dividido, mais estruturado e relativamente mais bem pago do que a realidade da imensa maioria da própria classe trabalhadora feminina inglesa daquele período inteiro. E a própria refeição no hall dos servos já era a encenação silenciosa daquela hierarquia inteira. Todo dia, sem exceção nenhuma, o mordomo sentava numa ponta da mesa comprida, a governanta na outra ponta e o restante do pessoal se organizava em ordem estrita de posto entre eles, homem de um lado, mulher do outro. Primeiro, lacaios sentados à direita do mordomo e as criadas pessoais sentadas à esquerda dele. E ninguém, absolutamente ninguém, se sentava antes do próprio mordomo. A jornada diária começava muito antes do amanhecer. A casa inteira fervia desde as 6 da manhã. Bota precisava estar limpa, lamparina precisava estar cheia de óleo, grelha de lareira precisava estar raspada e polida, carpete precisava estar varrido. Tudo isso antes de qualquer membro da família descer para o próprio café da manhã. Por volta das 7, a criada de quarto já subia, levando chá quente para a criada pessoal e para a própria governanta. E o mordomo abria as venezianas da casa inteira, uma por uma, marcando formalmente o início do dia oficial daquele dia. E o trabalho não parava até tarde da noite, a criada pessoal só ia se deitar depois de despir e acomodar a própria patroa, o que podia significar meia-noite ou mais, dependendo do compromisso social daquela noite específica. Domingo, aliás, não era folga nenhuma, existiam serviços religiosos organizados em turno, exatamente para garantir que a casa continuasse funcionando enquanto parte do próprio pessoal e a igreja. E é dentro dessa engrenagem já funcionando, havia anos com rotina extenuante todo santo dia, que a notícia de um casamento chegava como uma bomba. Significava automaticamente semanas inteiras de trabalho extra, empilhado em cima da rotina normal já pesada. Hóspedes extras chegando para a cerimônia significava mais quartos para preparar, e cada dama convidada trazia ainda sua criada pessoal. Cada cavalheiro trazia o próprio valete, todo mundo precisava ser acomodado e alimentado abaixo das escadas também, multiplicando a carga de trabalho sobre a governanta e sobre a cozinha inteira, já que vinha funcionando no limite em dia comum. Era comum, inclusive, que a família contratasse um criado adicional temporário para dar conta desse tipo de evento extraordinário, além de mandar confeccionar librés novas para o corpo inteiro de lacaios, já que aparecer em público durante um evento social de peso com o uniforme surrado ou fora de moda seria vergonha considerável para a reputação da própria família anfitriã. A governanta, nesse contexto específico, virava quase gerente de operação de guerra, calculava tudo. E o mordomo, paralelamente, revisava estoques de vinho inteiro da adega, calculando quantas garrafas seriam necessárias para alimentar tanto o banquete formal quanto a celebração menor, que às vezes acontecia em paralelo, tá? Mas e o casamento? O próprio enxoval, chamado então de trousseau, o conjunto inteiro de roupa e peça de cama e mesa que a noiva levava consigo para o novo lar, podia levar meses inteiros para ficar pronto, às vezes mais de um ano, dependendo diretamente da riqueza e da própria ambição da família envolvida. O manual de etiqueta da época de 1860
Orientava a preparar guarda-roupa para pelo menos 2 anos inteiros de roupa íntima e 1 ano inteiro de vestido. Trabalho que, segundo aquele mesmo manual, ocupava a maior parte do tempo da própria noiva antes do casamento acontecer de fato. E é justamente aqui que a criada pessoal da noiva vira um personagem central de toda essa história, porque ela não era uma simples auxiliar decorativa, era na prática modista, costureira, cabeleireira e cosmetista, tudo ao mesmo tempo dentro de uma única função de trabalho. Ou seja, ela estava confeccionando, ajustando, remendando e cuidando pessoalmente tanto do próprio vestido de casamento quanto de cada peça inteira do enxoval. Trabalho manual intensivo que se somava a todo o resto da rotina dela dentro de casa. E além disso, também o próprio cabelo era considerado, segundo o mesmo manual de 1861, a parte mais importante de toda a função dela, tão relevante quanto ela era, então, orientada a fazer aula específica de penteado antes mesmo de assumir o próprio cargo, justamente porque, segundo o texto original do livro, a moda e o modo de arrumar o cabelo mudava continuamente. No dia do casamento, então, era ela quem penteava a noiva, aplicava qualquer cosmético disponível na época, ajustava cada dobra do próprio vestido e ficava responsável, horas antes da cerimônia, por transformar aquela mulher comum numa noiva pronta para andar até o altar. Enquanto isso, os convites já tinham saído semanas antes, gravado à mão em tipografia elaborada sobre papel da mais alta qualidade disponível, com a família da própria noiva arcando integralmente com o custo da gravação e envio de cada um. O convite só para a cerimônia da igreja não exigia resposta nenhuma, mas para a recepção depois, sim. E existia até um detalhe legal daquele período. Até os anos 1880, a lei inglesa exigia que os casamentos acontecessem de manhã. E é justamente daí que veio o costume do wedding breakfast, o café da manhã do casamento, servido logo depois da cerimônia religiosa formal, quase sempre encerrada por volta do meio-dia, horário considerado o mais elegante e mais da moda. E chegamos no bolo, provavelmente o item mais visualmente espetacular de todo o casamento. Era em essência um bolo rico de fruta, passa, groselha, fruta cristalizada, especiaria, tudo saturado em conhaque, uísque ou xerez, com a própria superfície pincelada de álcool depois de assado, que era uma técnica de conservação necessária numa época sem refrigeração nenhuma disponível. E por cima, uma cobertura branca chamada Royal Icing, feita de açúcar em pó batido com clara de ovo, que secava extremamente dura. O bolo oficial usado no casamento da própria Rainha Vitória em fevereiro de 1840 pesava 136 quilos, tinha mais de 30 centímetros de altura e quase 3 metros de circunferência. E aqui entra um dos mitos mais repetidos sobre o casamento vitoriano. A Rainha Vitória inventou o vestido de noiva branco. Na verdade, não inventou. O branco já era usado ocasionalmente pela nobreza antes dela, em algumas ocasiões, mas não tinha uma cor específica. Então, o que ela fez foi popularizar o branco para noivas. Mas como esse ideal chegou a todo mundo? Através de revistas de moda ilustradas, gravuras reproduzidas em jornal e do boca a boca, que a gente já conhece. E a flor de laranjeira usada pela Vitória naquela grinalda carregava um significado simbólico próprio, dentro da própria linguagem floral vitoriana. Representava castidade, pureza e fertilidade ao mesmo tempo. O mirto, outra planta específica associada a casamentos reais, entrou na própria tradição depois, através do casamento da filha mais velha da Vitória, que chamava Vitória, em 1858. Até 1880, então, a silhueta esperada do vestido de noiva aristocrática já tinha se firmado com bastante clareza. Cetim combinando com renda, corte esbelto puxado sob armação de anquinha na própria parte de trás, seguindo exatamente a moda geral daquele momento específico, com grinalda de flor de laranjeira e véu longo, praticamente obrigatório para qualquer noiva de família com recursos suficientes para bancar aquele visual completo. E o próprio banquete de casamento, servido logo depois da cerimônia matinal, seguia um padrão bem específico documentado por manuais de administração doméstica da época. Praticamente tudo servido frio. A bebida incluía xerez, vinho, tinto de mesa, champanhe servido à vontade e conhaque disponível para quem quisesse fechar a refeição com algo mais forte. Para a elite social daquele período, a própria exibição visual da mesa, arranjo, flor, disposição de prato, importava tanto quanto, ou às vezes até mais do que o sabor da própria comida servida. E é exatamente aqui
Que a gente volta para a criada pessoal mais uma vez, porque o trabalho dela não terminava quando a noiva finalmente estava vestida e pronta para descer até a cerimônia. Depois de cortar o bolo, a tradição exigia que a noiva trocasse rapidamente para o chamado traje de viagem, roupa específica pensada para a própria partida em lua de mel, auxiliada naquela troca rápida pelas próprias damas de honra, e era justamente ela quem tinha ficado responsável nos dias anteriores por empacotar cada baú inteiro daquela viagem. Ah, detalhe, era tradicional que o casal seguisse de carruagens puxadas por cavalos brancos, debaixo de chuvas de arroz jogada pelos convidados, enquanto o padrinho de casamento seguia geralmente na frente para garantir que a bagagem inteira já estivesse organizada dentro do trem ou navio antes mesmo do casal chegar na própria estação. E o destino exato daquela lua de mel costumava ser mantido como segredo relativo, conhecido só pela família mais próxima, alimentando fofocas entre convidados sobre para onde exatamente aquele casal tinha ido passar as primeiras semanas de casamento. Enfim, lembrando que Londres, em 1880, vivia inteira sob uma névoa densa vindo do próprio Thames, atingida de amarelo suja pela fumaça constante de mais de 1 milhão de chaminés a carvão queimando ao mesmo tempo, presa muitas vezes pelo dia inteiro através desse fenômeno de inversão térmica. Escritores da própria época descreveram aquele fenômeno específico como fumaça, fuligem, ácido sulfuroso, vapor d'água e gás ácido carbônico, saindo simultaneamente de cada chaminé, deixando a cidade inteira aparecendo fumegar como uma vasta cratera. E era ali então que o casal, recém-casado, ia embora, direto para a estação de trem, enquanto lá atrás, na casa, o que os dois acabaram de deixar toda a equipe de criados exausta depois de semanas de preparação ininterrupta, finalmente respirava fundo, sabendo que ainda tinham quartos para desmontar, pratarias para guardar e a rotina normal da casa esperando para recomeçar já na manhã seguinte, como se nada extraordinário tivesse acontecido ali. E se você chegou até aqui, comenta para mim, você já imaginava o tanto de gente trabalhando por trás de um único casamento aristocrático desses? Ou achava que era só a própria noiva se preparando sozinha? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque amanhã, às 8 horas da noite, a gente tem mais um vídeo aqui no Stefflix. Um beijo grande!